Fala galera, aqui é a Adriele Werneck do site artepsicodélica.com.br e hoje eu vou falar um pouco sobre as influências estéticas do psicodelismo. Na verdade, ainda é difícil traçar com precisão as influências e referências possíveis para o psicodelismo, porque ele é um movimento cultural e estético muito amplo, heterogêneo e ainda pouco estudado. Mas, no campo das artes visuais, podem ser indicadas algumas tendências pictóricas que, direta ou indiretamente, oferecem pontos de interesses comuns. Um elemento importante para a estética psicodélica é a valorização de uma subjetividade calcada nos aspectos mais irracionais do humano. Nesse sentido, podemos apontar o interesse de alguns artistas por representações que flertam com a imaginação e com a fantasia. Um exemplo dessa abordagem pode ser percebido no famoso tríptico O Jardim das Delícias, de 1504, do pintor barbantino Hieronymus Bosch. Nesta pintura, Bosch apresenta um complexo de criaturas fantásticas e assombrosas que evidenciam o caráter insólito da narrativa judaico-cristã sobre a criação do mundo, do paraíso e do inferno. Obras como esta demonstram como, pelo menos desde o século XV, as artes visuais flertam com as figurações das cenas fantásticas e não convencionais, abordagem que interessa também aos artistas conectados com a psicodelia. Em relação aos aspectos pictóricos e formais da estética psicodélica, podemos citar a influência de movimentos artísticos desenvolvidos na passagem entre os séculos XIX e XX. Neste sentido, os artistas europeus tomam contato com as gravuras japonesas, demonstrando um grande fascínio pelo dinamismo visual de sua ornamentação e pela abordagem cromática de suas estampas. De forma geral, a arte oriental interessava os artistas europeus por apresentar novos padrões composicionais que se estabeleciam, entre outros, por um equilíbrio assimétrico das formas, pela valorização da organização bidimensional do espaço e também pelo uso de cores primárias em suas composições. E um exemplo que permite aproximar tais imagens da estética psicodélica pode ser observado na xilogravura A Grande Onda de Kanagawa, de 1829 a 1833, de Katsushika Okasi. A gravura se destaca pelo equilíbrio composicional assimétrico, cujas linhas ondulares e orgânicas criam a sensação de movimento. Ao investir na relação entre diferentes escalas e no traçado do desenho para delinear os planos, a imagem cria um efeito de profundidade que valoriza o plano bidimensional e cromático. Tais efeitos gráficos dinâmicos podem ser percebidos também em imagens relacionadas com a psicodelia. Ainda no contexto do século XIX, outras tendências esteticistas que valorizam o decorativismo pictórico, tais como o movimento Art Nouveau, também podem ser citadas como influências gráficas para a estética psicodélica. Em relação ao diálogo da Arte Nouveau com a estética psicodélica, é possível traçar alguns paralelos em relação ao fenômeno cultural dos dois movimentos, se considerarmos que ambos foram movidos, em sua maioria, por jovens artistas interessados em romper com a tradição, e a relação entre a arte e a contracultura pode ser outro ponto de contato. Além disso, também podemos aproximar a Arte Nouveau da psicodelia no trato formal e estético das imagens. Se observarmos uma pintura como o Friso de Beethoven, de 1902, do pintor austríaco Gustav Klimt, na imagem podemos perceber como a síntese da forma, o acento dos grafismos curvos e violentos, as típicas linhas em formato de chicote, que caracterizam o estilo, se ligam à repetição de padrões decorativos na configuração de composições dinâmicas, assimétricas e ondulares. O movimento Art Nouveau, ao resgatar um caráter decorativo para a pintura, apontava o interesse pela construção de uma obra de arte total, ou seja, um projeto estético que integrasse as diferentes formas de arte na criação de uma experiência unificada.
Mais uma vez, podemos estabelecer pontos de contato com o movimento psicodélico no século XX, pois este também procurava estabelecer uma inter-relação entre suas várias manifestações, aproximando música, imagem, poesia e comportamento na construção de uma nova forma de viver. Nos dois casos, trata-se de uma manifestação estética que procurava envolver aspectos estéticos, éticos e a inserção no cotidiano. Outra influência artística que pode ser indicada para compreender a estética psicodélica são as obras do movimento fauvista, na sua valorização expressiva da cor em detrimento do enfoque naturalista da pintura. Tais artistas trabalhavam a pintura de maneiras inovadoras e experimentais, utilizando paletas de cores efusivas, brilhantes e selvagens. Os artistas desse movimento consolidaram particularidades expressivas da pintura e do uso livre da cor. Esta é justamente uma das particularidades plásticas que mais caracterizaria a estética psicodélica, pois, liberta da representação naturalista, a cor é utilizada como veículo para a linguagem do inconsciente. Um exemplo desse processo pode ser percebido na obra A Dança, de 1910, do pintor francês Henri Matisse, cujas formas simplificadas, representando uma dança de roda, de forma antinaturalista, articulam um padrão ritmo expressivo que se estabelece através de forte contraste das cores. Esta obra também apresenta outro paralelismo entre os fauvistas e a estética psicodélica, que é a relação da imagem com a ritualidade através da dança. Podemos citar ainda a influência dos artistas surrealistas nas figurações oníricas e antirracionais, que são comuns na estética psicodélica. A busca pelos aspectos antirracionalistas e pela natureza fantástica, absurda e sensual do inconsciente serão temas recorrentes entre os artistas tanto do surrealismo quanto da cultura psicodélica. Com propósito poético, tanto o surrealismo quanto o psicodelismo buscam experiências que tangem os limites da livre associação de ideias, inclusive nas experiências alucinógenas associadas ao consumo de substâncias psicoativas, sessões de hipnose e transes espirituais. Mas aqui nos interessa apontar, sobretudo, as referências evidentes no trato da figuração através de um caráter fantástico e onírico. Um exemplo paradigmático são as imagens do pintor espanhol Salvador Dalí, como na pintura A Persistência da Memória, de 1931, em que o artista representa um mundo de estranhezas, através de figuras anamórficas baseadas em objetos e desenhos automáticos. As figuras, ainda que ligadas ao plano representacional naturalista, não se coadunam em um mundo orientado pela lógica racional. Longe da familiaridade, o surrealismo foi um dos primeiros movimentos artísticos do século XX a investir de forma direta sobre os estados alterados de consciência, sendo, portanto, um dos principais pontos de origem da arte psicodélica ao longo do século. Então, galera, esse foi o vídeo sobre as influências da arte psicodélica. Acompanhe meu site, artepsicodelica.com.br, que logo eu postarei mais vídeos. Tchau, galera, até mais!